E olha, aproveitando que a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, naquela entrevista que concedeu ao nosso repórter Bruno Pinheiro, falou sobre a regulamentação das redes sociais. A Corte só volta a analisar o caso em março e, segundo o ministro, o debate na Corte servirá para o Congresso começar a analisar a regulamentação. Vamos conferir esse trecho. Repercutindo um pouco sobre esse recesso já do Supremo Tribunal Federal, últimos dias agitados, na verdade, com vários julgamentos relevantes, assuntos importantes, entre eles sobre a rede social, sobre essa regulamentação, a chegada da inteligência artificial após uma eleição. Inclusive, o senhor chegou a comentar que é necessário essa regulamentação, responsabilizar as pessoas que utilizam as redes. Desde o episódio do 8 de janeiro de 2023, nós temos chamado a atenção para a necessidade da regulamentação das redes sociais. O Senado chegou a votar, ele concluiu a votação, um projeto do senador Ângelo Coronel. A matéria foi para a Câmara, mas aí houve impasses, artistas, direitos autorais, incompreensões, e o projeto acabou se revelando inviabilizado, pelo menos naquele momento. E nós tínhamos 2 recursos extraordinários com repercussão geral que tratavam do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E aí, então, há pedidos no sentido de apontar a inconstitucionalidade desse artigo 19, que exige que qualquer retirada de conteúdo dependa do próprio judiciário. O que se vem revelando hoje é insuficiente para a proteção das pessoas. E por isso o tribunal está se debruçando sobre esse tema. É um tema difícil, porque ao fim e ao cabo o tribunal está regulando a matéria das redes sociais, segundo os parâmetros hoje existentes na Europa. Essa é a perspectiva que se desenha. Tivemos 2 votos de relatores, o ministro Toffoli e o ministro Fux, e agora veio o voto vista do ministro Barroso. Houve pedido de vista do ministro André Mendonça, e aí nós vamos certamente em março retomar esse julgamento, tentando construir um consenso e produzir segurança jurídica para as redes sociais. Esse é um assunto que esbarra também lá no Congresso Nacional. O senhor já vê que é um assunto já resolvido no Congresso, agora só falta chegar a um ponto aqui no STF, ministro? Não, eu acho que nós vamos decidir esperando que o Congresso depois delibere, porque, em princípio, há um vácuo nessa matéria, pelo menos como ela é hoje entendida. Talvez a decisão do Supremo sirva de estímulo para que a Câmara retome esse debate. Como é que você analisa essa sequência que foi citada pelo ministro Gilmar Mendes? Que o Supremo Tribunal Federal decida para que depois o Congresso delibere, ou seja, se sinta provocado pelo Supremo a tratar do tema também. Eita, que respirada forte. Eu não entendo muito bem essa lógica, porque, veja, Evandro, se existe uma decisão, ponto, uma decisão do Supremo tem que ser cumprida. Não para provocar discussão, para gerar debate, né? Veja, no máximo, por exemplo, no assunto aí de redes sociais, talvez alguma regulamentação que fique pendente, mas, veja, esse é um assunto da maior importância, mas que eu não vejo como tão complexo assim, porque o que se busca é, primeiramente, acabar com anonimato. Então, é óbvio que eu acho que pode haver uma regulamentação a posteriori com relação, por exemplo, a direitos autorais. Então, o Supremo decide lá, sei lá, as plataformas têm que pagar direitos autorais. Ponto. Aí sim, o Congresso vai, nesse caso, esmiuçar, deliberar. Mas, veja, não entendo como uma decisão tão grande possa ser tomada lá no Supremo e depois que ela seja passível até de uma revisão. Aí eu acho demais. O que você acha, Gani? Olha só, eu vejo diferente do Piperno. Muitas vezes o Congresso não se debruçar
por uma questão, não legislar, é um interesse também da sociedade. Então, por exemplo... Às vezes o silêncio é uma resposta. Exatamente. A manutenção do Marco Civil do jeito que ele está e do artigo 19, inclusive, fruto de amplo debate com a sociedade brasileira. Então, eu vejo que esta questão, se ela for debatida, tem que ser no âmbito do Congresso Nacional. E você, Zé, como é que vê essa movimentação? Olha só, a Câmara foi vencida pelas Big Techs. Tentou votar o projeto, sofreu um ataque muito forte, né? E ali a gente pôde ver o poder dessas plataformas digitais. Houve um entupimento de todas as plataformas digitais da Câmara, de todos os deputados, ataques muito fortes. Vou lembrar aqui uma frase do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, sobre este momento, né? Ele disse naquela oportunidade de que houve muita pressão, estamos colecionando relatos, ameaças físicas por meio das redes sociais, independentemente de cada deputado pense que as Big Techs ultrapassaram todos os limites da prudência. E aí, Arthur Lira foi à justiça contra as plataformas por tentativa, ou conseguiu, né, de impedir o funcionamento de um poder, que foi a Câmara. E impediu. O projeto não foi votado porque os deputados recuaram diante do poder das plataformas. Esta é a realidade. E agora o assunto está no Supremo. O Supremo foi provocado, tem que dar uma resposta, né? E a resposta, para mim, me parece óbvia. Como você monta uma empresa e não é responsável pelo seu produto, pelo produto que você industrializa, pelo produto que você faz? É claro que vai ser, a não ser que o Congresso decida, através de uma emenda ou de um projeto de lei, que não, olha, as Big Techs estão soltas e não devem obedecer às leis do país. Então, o resultado do Supremo é óbvio, que é esta, e ao Congresso cabe detalhar, porque o Supremo não pode detalhar. Para mim, era só considerar as plataformas veículos de comunicação. Ponto. Já está tudo organizado, tudo certinho, transmissão de horário eleitoral, Voz do Brasil, se possível, assim por diante. Ô Zé, a gente vai discutir eternamente essa questão pelo seguinte, porque as Big Techs, elas respondem sim, elas devem cumprir decisões judiciais. Esse é o ponto, que se mantenha do jeito que está. A retirada de um conteúdo diante de uma decisão judicial. Agora, eu concordo contigo em relação a tirar o anonimato. Eu acho que isso resolveria muito o problema. Espera aí, já para você, Segré, que foi, Piperno? Mas o Zé Maria toca num outro ponto que não é só isso, Alan. Por exemplo, as Big Techs, elas vivem numa função parasitária, elas não produzem esse conteúdo e elas ganham muito com isso. Então, as plataformas, por exemplo, elas trabalham com a confidencialidade das nossas informações, elas trabalham com informações e conteúdos produzidos por outras plataformas, por outros veículos, e elas realmente ficam numa situação extremamente confortável, porque elas não respondem, elas não são responsabilizadas por absolutamente nada, elas só ganham. Né? Elas, inclusive, comercializam isso. Não, mas e aí, qual vai ser o ônus para ela? Mas veja, se tem uma decisão judicial, aí ela é obrigada a tirar. Se ela não cumpre, aí ela é penalizada. Agora, também, a sociedade se beneficia também com as plataformas ao divulgar os seus conteúdos, né? Então, você tem um monte de pessoas aí no anonimato que, de repente, elas conseguem se alavancar pelos conteúdos divulgados. Faz um bom conteúdo, divulga na rede social e consegue ganhar dinheiro com isso, visibilidade. O que foi, Zé? Eu acho uma inocência achar que a sociedade se beneficia e divulga o que quer. Não, não. Você publica, acha que vai para os seus amigos? Não, vai para quem o algoritmo quer que vá. Não é assim. Elas não são uma instituição acima do bem e do mal que fazem a liberdade de expressão se propagar. Não. Vai para onde o algoritmo quer. Olha o que o algoritmo fez com a Câmara dos Deputados. É verdade. Presta atenção nesse episódio, que é agora analisado de longe. Vê o que aconteceu com a Câmara. Ô Zé, é verdade, eu concordo com você que o algoritmo ele manipula, ele direciona, não há dúvidas em relação a isso. Agora,
Se passar essa decisão do Supremo, aí inviabiliza de vez. Quer dizer, o pouco de liberdade de expressão que existe, aí acabou, porque daí tudo vai ser transformado em discurso de ódio e fake news. A outra parte vai falar, opa, peraí, essa crítica é discurso de ódio, vai pedir para a plataforma tirar e a plataforma não vai querer correr risco judicial e vai tirar. Opa, essa hipótese que você levantou é fake news. A plataforma vai lá e tira. Não é um mundo perfeito. Concordo contigo que o mundo da Big Tech ele não é perfeito, mas ele pode piorar. Segré, diga. A gente está esquecendo pequenos detalhes. Quais? Essa lei que está sendo discutida, e olha, não errei, essa lei que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, que está legislando, não involucra apenas as Big Techs, não fala somente das redes sociais, fala de provedores de internet e fala de sítios de internet. Então vamos imaginar, nós fazemos vídeos para os assinantes da Jovem Pan e qualquer um de nós faz uma crítica ao Banco Central. Torrou 16 bilhões de dólares. Aí vem o Galípolo e manda uma notificação. Não gostei do comentário que o Segré fez, tirem do ar. Em função desse marco normativo do artigo 21, a Jovem Pan vai ter que tirar o comentário meu do ar. Por quê? Porque alguém não gostou. Mas não é assim hoje. Como não? Não é assim. Desculpem, leiam o artigo 21. Diz que não precisa de nenhuma instância judicial. Basta um pedir para o outro. Isso diz o artigo 21. É isso aí. Não estou errado. Agora, essa questão passa uma responsabilidade muito interessante, porque, em teoria, continuamos com liberdade de expressão, só que não. Por quê? Porque alguém se sente incomodado e pede para a plataforma ou pede para quem for que tire o conteúdo do ar. Mas ninguém está falando que ninguém pode falar o que não quer. Não, fala o que quiser. Agora, alguém nos obriga a nos colocar material nas redes sociais? Não. Alguém obriga alguém a ler o que a gente coloca nas redes sociais? Não. Eu posso pular se não gostei do algoritmo. Mas quando a gente, por exemplo, nós estamos agora no 3 em 1 na Jovem Pan. Se alguém não gosta do que nós estamos falando, aperta o botãozinho e troca, vai para outro canal. Mas quando alguém determina o que você pode falar ou não, é complicado. E agora vem a última reflexão. Eu não vi ninguém do Supremo Tribunal Federal falar cadê o respeito ao artigo 5º da Constituição, que diz que a liberdade de expressão é valorizada, porém o anonimato é vedado. Cadê o anonimato sendo vedado aqui? Cadê a obrigação de que as redes sociais, os sites tenham que colocar um CPF? Ninguém está falando disso. Então o objetivo não é vedar o anonimato, é vedar o que a gente fala com a desculpa de que qualquer um pode se sentir incomodado e tirar esse conteúdo do ar.